Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo nessa noite de sexta-feira, né? Noite que vai caindo a temperatura, vai esfriando mais. Mas vamos lá, vamos conversar porque tem muita coisa quente acontecendo e repercutindo dentro do futebol. Antes de eu entrar no ponto ali central que eu quero conversar com vocês, eu quero falar um pouquinho a respeito das últimas notícias e atualizações aqui da CBF rapidamente, 2 minutinhos, beleza? Seguinte, galera, olha aqui. A CBF ela convocou as eleições de seu novo presidente para domingo, com a queda do Edinaldo Rodrigues. E o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ele pode ser o Samir Chaoudi, de Roraima, né? Ele é o cotado, olha aqui, é o cotado para a eleição depois da destituição de Edinaldo Rodrigues. Matéria do GE. Além disso, ele falou o seguinte, ó, sou o signatário do Manifesto pela Estabilidade, Renovação e Descentralização do Futebol Brasileiro, ao lado de colegas de outras 18 federações, e o que tenho para dizer no momento está naquele importante documento. Em resumo, é urgente uma renovação de práticas, de ideias e de lideranças no futebol brasileiro, disse o Samir Chaoudi, que também é médico, infectologista e médico do esporte. Então, além de presidente aí da Federação de Futebol de Roraima, ele também ocupa o cargo aí de médico como carreira. Galera, nada contra Roraima, tá? Pelo amor de Deus. Nada contra. Mas assim, vocês não acham que seria melhor termos um presidente onde o Estado acomodam equipes que também estão na Série A do futebol brasileiro? Porque assim, hoje o maior gargalo do nosso futebol em termos de calendário, em termos de viabilidade logística, em termos de espaçamento entre partidas, conflito de datas, etc, etc, ele com certeza é muito maior para clubes da Série A. Porque o clube da Série A, ele tá na Libertadores, ele tá na Copa do Brasil. Tudo bem, a Copa do Brasil também tem clubes de Série B, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu disse. Ele tá na Libertadores, ele tá no Super Mundial de Clubes. Então, a carga de jogos, o número de compromissos, ele é muito maior. Talvez alguém que esteja dentro de uma federação onde acomode clubes de Série B, Série C, Série D, mas também Série A. Por carreira, ele é médico. Ah, ele é médico do esporte. Tá, mas eu não consigo ver uma ligação, sabe, assim? Ele é um cara jovem, 41 anos de idade, é um dos mais jovens aí nessa linha de sucessão, né, que faz parte das federações, mas eu não sei, eu sinceramente, eu não sei se seria uma escolha técnica, se seria uma escolha política, eu tenho minhas dúvidas. É aquilo que eu falei na hora do almoço, essa é a pontinha do iceberg. Coloca aí a opinião de vocês, quero saber a opinião de vocês também. Eu sei que tem muita gente de outros estados aqui, sul, norte, nordeste. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham? Vocês acham que um cara desse ele pode agregar? Ele pode ter ali uma visão talvez mais neutra em relação aos problemas enfrentados hoje, principalmente por clubes da Série A, dentro da conjuntura do futebol brasileiro? Qual que é a sua opinião sobre isso? Mas vamos lá, vamos falar sobre outro assunto aí que eu puxei o vídeo aqui. Esse é um assunto mais direcionado e mais específico. Envolve aí o Palmeiras e tudo mais. Galera, é o seguinte, ontem nós tivemos noite de Libertadores, tá? E noite de Libertadores é sempre uma noite de muita expectativa, principalmente quando o jogo ele é dentro do Allianz. Viemos de um fim de semana onde tivemos um jogo contra o São Paulo no Barueri, com ingressos praticamente quase todos esgotados. Consequentemente, o faturamento naquele jogo, porque teve ingressos até de R$20, o faturamento ele foi menor. Só que em compensação, a presença da torcida praticamente fechou
a Arena Barueri e fez com que um clima vivo ali, né, de avivamento pelo estádio. Isso é muito positivo. Eu acho muito legal quando você dá a oportunidade do torcedor mais humilde estar lá. Obviamente que a Leila ela fez essa estratégia de precificação, entendendo a importância do jogo e entendendo também a rejeição de boa parte do público com a Arena Barueri. Então ela uniu o útil ao agradável, colocou ingresso a vintão e lotou a Arena Barueri e trouxe outra atmosfera para a partida. Agora, o que a gente viu ontem, numa quinta-feira de Libertadores, cara, eu considero inadmissível. Inadmissível. Um jogo de Libertadores em um estádio que acomoda mais de 40 mil pessoas, você ter 20 e poucas mil pessoas lá. Acho que era 27, 28. Eu nem sei se isso ainda é o total de público pagante, viu? Porque sempre tem uma carga de ingressos ali que são cortesias, camarotes, etc, etc. O vez de público pagante foi menos que isso ainda. Cara, é inadmissível no momento que o Palmeiras vive ter 20 e poucas mil pessoas no estádio. Num estádio onde acomoda mais de 40, 41, 42 mil torcedores. Agora, eu não acho que o torcedor não esteja empolgado com o momento que o Palmeiras vive. Estamos falando da liderança geral da Libertadores, estamos falando da liderança do Campeonato Brasileiro. Não tem absolutamente nada, não tem nenhuma ponta solta pra dizer assim, ah não, a torcida tá um pouco desempolgada. Não tem. Nós tivemos o recente exemplo com o Flamengo. O Flamengo, há 2 semanas atrás, começou a querer mudar a precificação do seu ingresso. Inclusive o presidente deles lá, o BAP, ele bateu o pé que a precificação iria ser mantida. Resultado. O público, caiu fora do estádio. O Flamengo teve aí públicos de 20 e poucos mil torcedores também, com disponibilidade de quase 50 mil ingressos, 60 mil ingressos. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e recuou. Abaixou os preços novamente. E isso que estamos falando dos preços, o preço caro do ingresso do Flamengo era R$80. O preço de ontem mais barato era R$220. Galera, R$220 para você assistir Palmeiras e Bolívar. A equipe já está classificada, não é nenhum adversário assim de alta rivalidade, não é nenhuma eliminatória. Agora, faz sentido isso? O Flamengo colocou ingresso a 80 conto, a torcida chiou. O presidente bateu o pé, falou que ia manter. Não conseguiu manter. Teve que abaixar os ingressos. Consequência disso, ingressos esgotados. No jogo retrasado e no jogo ontem também da Libertadores, ingressos esgotados. A presidência do Flamengo, ela aprendeu a lição da precificação. Pelo menos, aparentemente, sim. Obviamente que quando a gente fala de oitavas de final, quando a gente fala de alguns jogos clássicos, de alguns jogos pontuais, você pode elevar um pouco o preço do seu ingresso. Tudo bem, tá certo, infelizmente é o mercado, tamo aí, galera. Agora, num jogo que não tinha nada assim de tão estrondoso, um ingresso a R$220 é um grande absurdo. E o mais absurdo ainda é a presidente do Palmeiras vir e falar que tudo bem pagar um plano de R$150 por mês de sócio torcedor para ter acesso a ingressos mais baratos. Isso porque ela não recebe um salário mínimo. Leila, não queira a torcida do Palmeiras longe do Palmeiras. Não queira elitizar o Allianz. A gente viu o avivamento, o calor da torcida dentro de Barueri. Por que não estender isso ao Allianz? Eu sei que fazer ingressos de R$20 é difícil dentro do Allianz. Eu sei que é difícil, tem parceiros comerciais, enfim, tem uma série de custos, de gastos operacionais para você manter um estádio, uma estrutura daquela. Eu entendo perfeitamente isso. Mas assim, R$220 no ingresso mais barato não faz sentido. O torcedor, ele vai se evadir mesmo. E não é nem falta de amor e nem falta de paixão. É realmente a gente vive uma situação dentro do mercado brasileiro como um todo, da nossa economia, em que muitas pessoas estão limitadas, extremamente limitadas financeiramente, não tem pra ficar esbanjando. E aí o cara, ele vai começar a selecionar os jogos. Nesse aqui eu vou, nesse aqui não é tão importante assim, eu não vou, nesse aqui eu vou. Então dá pra praticar ingressos mais baratos e você ter o estádio fechado, lotado. E aí você pode ter certeza que o faturamento, ele até compensa, às vezes, abaixar um pouco esse ingresso. O pessoal lá do Flamengo aprendeu a lição, agora a Leila tem que começar a aprender a lição também aí no Palmeiras.
Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Isso é um assunto que é legal e é comum a todos, porque nós, torcedores, temos que fazer frente a isso. Porque senão daqui a pouco, meu amigo, a gente tá pagando 500, 600 conto num ingresso para assistir um jogo de futebol. O que é um absurdo se tratando do esporte mais popular do Brasil. Tamo junto.